Muito boa noite a todos vocês, tudo bom? Ai, tava com saudade desse negócio, hein? De trazer vocês aqui para papear, né não? Então sejam bem-vindos, eu quero que vocês abram a telinha de vocês, deixa eu ver carinha, né? Quem vê cara, vê coração. Sejam bem-vindos, a gente vai ter uma noite muito especial. Eu quero trazer uma clareza que eu sinto que em nenhum outro trabalho que eu participei como aluna na minha caminhada de aprendizado, eu nunca vivenciei, e o que eu vou trazer para vocês hoje é o que mais traz uma transformação definitiva, seja no meu relacionamento, com o meu dinheiro, com o meu trabalho, com os meus filhos, com a minha saúde física. E eu quero que vocês se sintam à vontade, coloca para mim o seu nome, de onde você é, eu quero interações, o pessoal aqui do YouTube também, tem o pessoal entrando, só que quem está aqui comigo dentro do Meet, quem está comigo dentro do grupo, vai ter série de regalias. Tá bom? Já vou logo avisando, para depois eu falar que a tia não avisou. Então, vamos soltar, né? Vamos soltar esse início de negócio, sempre dá assim um friozinho na barriga, uma coisinha gostosa. Ana Tati, Laline, Ivânia, vai colocando só no meio, nós vamos lá. Ó, deixa eu limpar o dente do batom. Depois que vocês colocarem o nome de vocês, a Larissa, a Vanessa, vou até abrir o chat aqui para dar uma olhada. Eu quero que vocês coloquem quem não me conhece, quem no sentido que só estava me acompanhando de certa forma pelas redes sociais e que não é a primeira vez que está num evento meu. Coloca aqui para mim quem que é a primeira vez, e quem não é a primeira vez, coloca também. Fala, eu já sou aluna Jeca, eu sou da turma 7, eu sou da turma 15, eu sou da turma tal, coloca todo mundo aqui para a gente começar essa interação e já ir sortando a franga, que é o que importa. Eu vou falar um pouquinho de mim para as pessoas novas. Eu sou uma pessoa comum, tá? Cheia de defeitos, já errei demais na vida. A diferença é que eu fui procurando os porquês dos erros para parar de ser besta, e a partir deles eu comecei a ensinar o que eu aprendi, o que se transformou no meu trabalho. Então, eu gosto muito de dizer bem, sempre no início, meus alunos já sabem, né? Não crio muita expectativa que ela é muito perfeita. Não, eu sou uma buscadora, eu sou curiosa. Eu nunca me conformei com a vida é assim mesmo, o casamento é assim mesmo, filho não tem manual, todo mundo sofre, e pobreza é assim. Nunca me conformei. Na verdade, eu acho que eu sou muito mais uma inconformada do que qualquer outro movimento. E através desse inconformismo, você vai em busca de cura, de entendimento, e hoje eu só compartilho com vocês a jornada que eu participei e o que eu aprendi com ela. Tem uma... Né, a Nair está aqui, Garcinha, Ana Paula do Jeca Leve, a Thaís do Jeca Presencial 7 de Manaus. Primeira vez, Larissa, que eu tenho a minha comadre é Larice. Eu nunca tinha conhecido outra Larice. A Nayara, Belém do Pará, acompanha só nas redes sociais. A Andréia de Petrópolis. A Cris, sou da próxima turma, já era a turma 16. Uma salva de palmas. Eu quero que vocês se sintam bem à vontade. Além de terapeuta, professora, eu acho que eu sou muito mais professora do que terapeuta. Eu gosto muito da comédia, vocês vão ver isso muito nas minhas redes. Eu não dou conta de coisa, eu fiquei pensando, né, a Jaque está aqui, da turma 7, do online, a turma 15. Gente, eu fiquei pensando assim, que no fundo, eu queria ser humorista, eu tenho que confessar para vocês. Mas os caminhos, antes de rir muito, ou de fazer as pessoas rirem, eu descobri também que eu precisava curar, precisava chorar um tanto bom. E eu fiquei pensando, falei, gente, eu vou trabalhar, vou até liberar minha tela aqui, porque eu quero ver vocês. Eu vou trabalhar com trauma, com passado, com treta, e como é que eu vou botar humor nesse negócio? E eu estava conversando com uma pessoa esses dias, eu falei, é muito difícil fazer humor, sabe? A gente está muito azedo. Fazer chorar, não passa de mágica. Você conta uma historinha, eu fiz um Reels, acho que não sei se vocês já viram, depois vocês vão lá ver, falando de filhos. E realmente, na hora que eu estava contando ali, falando de um movimento meu, eu realmente me emocionei, porque é um tema muito forte ainda para mim. E se vocês forem lá ver os comentários, o povo vai estar tudo chorando junto. Fazer chorar, drama, treta,
o que é negativo é tudo muito rápido, já viu fofoca? Tudo isso é muito rápido. Se eu começar daqui a pouco, nós vamos chorar junto, tá? Dentro do meu trabalho, né, Thaís, que é meu aluno, sabe? A gente chora junto, a gente ri junto, a gente passa raiva junto, mas a gente fica junto. Só que eu sinto que um dos diferenciais do meu trabalho dentro do método Jeca é dar umas risadas loucas. Se você não sair daqui, pelo menos também um pouco mais leve, para dar umas risadas do quanto a gente já foi besta na vida, a vida também não tem graça. Então, eu quero que vocês se libertem um pouco para rir mais. E por que eu estou falando isso logo no início da live? Porque como realmente eu já trabalhei com humor, eu já trabalhei com teatro, eu já trabalhei com stand-up comedy, eu gosto muito desse meio de fazer as pessoas rirem. E eu percebi que quando você chega num lugar que não está preparado para risada, o povo fica com cara de anu. Se você faz um trabalho no teatro, a pessoa vai para o teatro, tem um ambiente. Ah, não, eu estou indo para o teatro, eu já sei que é comédia, então eu vou me soltar e vou rir. Se a gente está em qualquer outro ambiente que não tem essa antecipação, a pessoa fica com cara de anu. Por que fala assim? Primeiro que o humor é assim, não? Você fica sem graça. Gente, o humor é coisa besta. Já viu que tudo que a gente ri é umas idiotices. Você vê uns memes que você fala, não acredito que eu tô rindo disso. Então, a risada é por quê? Para eu rir mais, a minha criança tem que estar livre. Regrinha do jogo, e vou falar da regra do jogo dos relacionamentos com vocês hoje também. Quando a minha criança está livre, vem umas coisas que eu falo, gente, eu sou muito bocó, porque vem uns memes, umas coisas que eu dou umas risadas, e a risada é de coisa bocó. E eu quero que vocês riam mais das coisas bocó, porque a vida já está cagada o suficiente. Então, estou abrindo, né, o filtro para isso, porque na hora que eu fizer uma gracinha, não me desampara. Não me deixa sozinha. Tem um emojizinho aí, ó. Quem está aqui no YouTube também tem um emojizinho aí. Você vai lá e põe um kkk. Só para eu achar que não foi tão ruim assim as minhas investidas no humor. Mas é de coração, eu quero que a gente se divirta nesse processo de cura. Boa, Aline! Ah, se esse nome desse, eu só sei as palhaçadas bocoses. Eu falei, se eu tenho que lidar com tanta dor, com tanta desordem, com tanta treta, que seja pelo menos... Eu tô arrepiada de vocês rindo. Ai, a risada cura, frequência da alegria cura. Já que é para passar, fazer um monte de merda que eu fiz na vida, agora eu tenho que consertar, vou ter que curar essa merda, que seja rindo um pouco. Tá? Então, esse é um grande diferencial do método Jeca, da minha equipe, os alunos já são muito mais leves, divertidos, mas vocês vão sentir raiva também. A Gisele, a pastora, ela vai me enganar? Não vou iludir vocês. Vocês vão passar muita raiva também. Por quê, Gisele? O nosso sistema, especialmente no Brasil, a nossa cultura, ela é muito distorcida, nos ensinaram coisas muito fora da casinha, em relação às leis que regem as relações. Né? Eu vou focar essa aula com as regrinhas do jogo dos relacionamentos. E aí, você vai perceber, conforme a gente vai trazendo à tona a regra do jogo, da relação, e o quão a gente estava cagado. O quão eu fui ensinado de uma forma totalmente distorcida, que eu chamo de falsas verdades. E quando eu tomo essa consciência, né, Ana? Dói. Sabe por quê, Mariana? Dá um sentimento de fracasso. Você fala, mas eu fiz isso a vida inteira. Né, dona Ivana Lafiotti? Eu achei que eu estava tudo certo. Eu achei que eu estava dando conta. E aí você começa a perceber o tanto de merda que você fez, você não tinha nem ideia. Mas o fato de não ter ideia na hora que você fez as escolhas, que gerou as consequências que a vida tá cagada, não tem como voltar. Então, o primeiro sentimento que dá é raiva. Ai, passa raiva. Só que aí eu vou falar para vocês uma coisa. Eu não tenho nada com isso. As leis de ordem não fui eu que criei, tá? O mesmo que criou os humanos, as relações, criou as leis. Porque tudo nesse planeta tem uma lei, ela é muito clara, uma regra, ela é muito clara. A lei da gravidade, ação e reação, né? Os 10 mandamentos nada mais é do que as leis de ordem que regem as relações. Então, não fui eu que criei. Então, o que as pessoas às vezes fazem? Fica com raiva de mim, para de me seguir, como se eu tivesse culpa da merda que tá a sua vida. Não tenho. Mas eu sei porque eu já passei por isso. Tudo que eu trago para vocês é porque eu quebrei minha força e aí eu procurei um jeito de consertar e cá estou. Então, nós vamos sentir raiva. Vocês vão falar assim, o que é que eu estou fazendo aqui nessa live, essa merda, essa mulher louca só da minha vida. Ela não conhece meu marido. Não, porque se ela conheceu, se ela vê a minha mãe, eu já sei de tudo isso, porque eu também já tive esses mecanismos de proteção inconsciente para me defender
daquilo que me é mostrado e me dói. Só que antes isso aqui também já é tudo regra do jogo, já tudo faz parte do conteúdo. Entenda uma coisa, se você já está escrevendo, quem não está escrevendo, pega um caderninho para escrever, não me passa raiva, anota seus principais insights, porque hoje é aula de regra do jogo, dos relacionamentos, você vai entender por que está quebrando a cara nas suas relações, seja pai, mãe, criança, filho, casal, dinheiro e comunicação. Vou falar desses assuntos. Então, eu vou, né, vou coisar e vai dar certo, você vai dividindo as coisinhas aí. Coloca assim bem grande. Aquilo que dói é o meu diamante. Se eu trouxe um tema, se eu trouxe uma desordem e aquilo te ardeu, te deu vontade de fugir, resistência, te causou sentimento de resistência, eu já tô lá, olha meus pelos, dá para ver? Se te causou o sentimento de resistência, ali está o seu tesouro, então não foge disso. Porque se só tem dor onde tem ferida. Se não tem dor, não tem ferida. Se eu falo um monte de coisas, de movimentos, e em você não dói, mas dói na coleguinha, porque em relação a isso específico, não tem ferida. Ferida guardada, ferida emocional, ferida da sua criança. Mas se doeu, gente, não desperdiça. O seu tesouro está ali. Então tá, se isso está me doendo, eu vou ficar, que aí a postura adulta, eu vou ficar e vou perceber qual que é o movimento da cura, do remédio, para essas dores emocionais, essas dores espirituais que a gente tem. Combinado? Então vamos junto passar raiva. Nós vai junto passar raiva, nós vai junto chorar, nós vai junto rir, mas vamos sair dessa aula um pouco mais leves e com norte. Combinado? Rai. Não vai ser rai. Criei isso agora. Só para a gente ter um Thundercats roll, também é bom. A pessoa mais nova não vai entender do que a gente está falando. Então, vamos do high five. Muito bom. Hoje eu vou revelar para vocês, só complementando um pouco sobre mim. Eu há mais de 15 anos que eu procuro entendimento, e isso partiu, e a minha busca por cura começou com um divórcio muito doloroso, que infelizmente é a base da maioria dos divórcios hoje, ou dos relacionamentos. E nos últimos 15 anos eu não queria ser terapeuta, eu não queria ser consteladora, eu não queria ser hipnoterapeuta, eu não queria porra nenhuma disso. Eu só queria ficar em paz e organizar a minha vida junto com os meus filhos. E quando foram inúmeras formações, retiros, foram realmente 15 anos imersos em aprendizado e cura. E quando veio a pandemia, eu falei, vou começar a ensinar para as pessoas o que eu aprendi até aqui na internet. E quando eu me dei conta, foi formado o método JECA. O método JECA é uma sigla, Jornada de Encontro Consigo e Ancestralidade. Ela foi se formando, foi, nossa, uma jornada, porque é uma vida inteira de cura. Não é uma live, uma aula que vai resolver sua vida. Não é um treinamento, não é um ano, não é 2. É a vida toda. Falei disso com os meus alunos do meu presencial ontem. Enquanto você estiver nesse planeta, você tem que curar e evoluir em alguma coisa. Se você não tem mais nada para curar aqui, você virou Buda, você virou purpurina, você subitou, você não está nesse planeta mais. Esse planeta de terceira dimensão, ele é denso. E a gente cura pela dualidade. O que é a dualidade? Dor, luz e sombra. A diferença é o como que eu... O como... Pablo Marçal é ótimo. Fala como. A diferença é o como eu vou viver as minhas tretas. O como eu vou passar pelas inúmeras dificuldades que eu vou ter na vida em vários aspectos. Se eu vou passar como vítima ou se eu vou falar assim, olha, isso está me levando para a próxima etapa do jogo. Beleza? E aí, virou JECA. Né? E quando a primeira vez que era jornada, que a vida toda é encontro consigo, você tem que se reencontrar. Eu vou até começar com dinâmicas aqui. Se eu perguntar para vocês assim, quem é você? Escreve no chat para mim, quem sabe quem é você? Quem tem clareza? Quem eu sou? De onde eu vim, onde eu estou e onde eu vou chegar? Quem tem clareza dessas respostas? Quem tem clareza dessas respostas já saiu do modo sofrimento. Mas as pessoas, a Paloma, eu não faço ideia. Então, o JECA é jornada de encontro consigo, você precisa se encontrar. Tá igual uma baratinha com as patinhas para riba, tocando de roda. E aí você olha para aquela barata, você acha que ela está morta. Ela não está morta. A vaca, que não é vaca barata, ela só tá com as patas para cima. Você dá uma chinelada para ela, vira, ela sai correndo e ainda voa na sua cabeça.
É, é o que a gente vai fazer nessa aula hoje. Eu vou dar só a chimelada e as baratinhas, com a patinha para cima, vai virar. E se brincar, ainda voa nas pessoas que boa risada. Tô adorando. Vou investir mais nesse meu lado. E se brincar, vai voar no cabelo de quem tem medo, que o medo atrai, né? Então, esse. E aí, virou, na época, eu lembro que virou o Jack. Eu falei, muito engraçado, o Jack também tá esquisito, tá faltando alguma coisa. E eu falei, caramba, é um encontro consigo, que é comigo, e ancestralidade. Porque sem olhar para as minhas raízes, não tem como ter bons frutos. E eu falei, é isso, ancestralidade. De repente, Jeca! Eu falei, mas Jeca, eu sou do interior de Minas Gerais, não sei se deu para vocês perceber. E eu falei, mas eu não quero ser Jeca. Já viu, a gente não quer ser Jeca. A gente quer ser da cidade grande. Imagina, do interior, da roça, Jacu, não quero. Vamos todo mundo para a cidade grande. Foi todo mundo para a cidade grande, excluindo as suas raízes, não quer olhar para trás, não quer saber de interior, eu quero meu Walkman, colocar um gel no cabelo, Patricinho e Mauricinho. E na cidade grande a gente se perdeu de si, das suas origens. Porque aí eu me lembro que na época eu dei um Google e apareceu assim, Jeca, figura simples, do interior, que respeita os mais velhos, olha a hierarquia, a lei de ordem que a gente vai falar, que não se importa com moda, que tem ressonância e conexão com a natureza. Eu falei, gente, pensando bem, eu quero ser Jeca assim. Eu já sou Jeca de nascimento, por nascer no interior, já é chamado de Jeca. Mas todo mundo que está aqui me assistindo é Jeca. Se não está sendo Jeca, você veio do interior, a sua família veio da roça, do meio do mato, da plantação, de criar gado, de plantar o seu feijão, o seu arroz para comer. Então, gente, eu estou relembrando vocês que todo mundo aqui é Jeca. Faz sentido? Então, digita para mim se faz sentido. Coloca assim, eu sou Jeca. Eu só tinha me esquecido. E a gente vai ficar em paz com essas raízes que muitas vezes a gente traz muita dor delas. E a Michelle é Jeca mesmo, né? Ela é Jeca porque ela é da minha turma, e todo mundo que é da minha turma é Jeca. Mas todo mundo é Jeca. Então, só entrando para a turma, fica Jeca de carteirinha. E esse é meu trabalho com muito amor, tá? Com muita a paz, com muita gratidão, eu ensino a vocês a sentir o que eu sinto. Essa paz que não dá para colocar em palavras, né, Joyce? É o Júlio, eu sou Jeca mesmo. E eu quero entrar agora, a Júlia começa a pegar pesado, então pega a máscara de oxigênio, pega o cinto de segurança, pega a água da vergonha na cara, porque, né, Mariana, a gente vai pegar pesado hoje mesmo. Respira. O que eu entendi durante esses 15 anos de trabalho? Que tudo que eu fiz tinha pouquíssima teoria, ou seja, eu entendia pouco das regras que regem os relacionamentos. Tudo que eu fiz, tudo, em especial constelação sistêmica familiar. E as minhas formações, eu tenho formação em programação neurolinguística, Master Practitioner, barra de Axis, linguagem do corpo, física quântica, psicossomática, enfim. Essas formações é só para mim, vocês entenderam? Eu estava cagada. Só que era sempre imersivo. Você faz uma barra de Axis, você senta lá, tem uns comandos, pá. Você vai fazer uma constelação, você tem, né, quem já fez, tem na água, eu já fiz tudo que vocês imaginarem. Apometria, ayahuasca, eu fui tudo, tá? Pra você ver que a minha vida estava... Primeiro que eu sou curiosa, segundo que eu não fico esperando as coisas se curarem sozinha. Eu faço o meu movimento. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu já fiz hipnoterapia, hipnose, eu fiz a formação e fiz em mim as sessões. Enfim, sempre imersivo. Sempre terapêutico de forma vivencial. De uns anos para cá, eu comecei a fazer algumas associações e que eu já tinha me dado conta. E depois que eu me dei conta, dentro dos livros do Bert Hellinger, porque a parte sistêmica é que traz com muita clareza as leis que regem os relacionamentos. E eu peguei essas leis da parte sistêmica e eu só facilitei o entendimento dela, porque eu posso falar assim, você tem que honrar pai e mãe, inclusive é bíblico. E eu falo, mas eu não estou honrando pai e mãe, eu não grito com a minha mãe, eu não xingo a minha mãe, eu ajudo a minha mãe, eu faço tudo pela minha mãe. Isso não é honrar pai e mãe. E aí, quando eu entendi, eu falei, então eu preciso contar para as pessoas de uma forma simples o que é honrar pai e mãe. Por exemplo, que é uma regrinha dentro das relações. Então, quando eu me dei conta que quando eu entendia a regra do jogo,
Seja ela na relação com o pai dos meus filhos, que hoje não é mais o meu marido, é o meu primeiro marido, seja na minha relação como mãe, que eu sou maior que eles, deixa eu falar disso, seja na minha relação com os meus pais, porque aí eu sou pequena perante eles, no meu trabalho, enfim. Eu falei, cara, eu acho que eu entendi essa merda. Quando eu comecei a decodificar, no sentido de entender que para tudo tem uma regra, para tudo tem uma lei, como na natureza, como no seu escritório, onde você trabalha. Tem uma regra. A hora que você chega, a hora do seu almoço, esse seu computador, essa é a sua mesa. Porque se não tem regra, tem bagunça. Porque aí você não sabe onde você senta, você não sabe qual é o seu computador, que hora que você sai, que hora que outro... Então, as regras é para trazer ordem. E eu falei, caceta. Então, se eu entender as regras do jogo, ele vai ser muito mais eficaz do que fazendo só a prática. E aí, o último livro que o Bert Hellinger escreveu, eu li só dele, eu li uns 7 livros das biografias, dos livros que ele tem escrito. Nesse livro, que ele chama A Constelação Espiritual, ele fala isso. Cara, eu fiquei encantada, porque ele fala da seguinte maneira: a maior parte das suas dores, das suas desordens, caem por terra se você entender a ordem. E eu falei, cara, eu sabia. Eu sabia que isso tinha alguma relação. Porque pensa aqui, Katia, a vida é um jogo. Todo mundo concorda? Digita assim, eu concordo. Ou manda um emoji do dedinho. Quem está aqui no meu YouTube, a Laura está ali, conversa comigo. A vida é um jogo. Tudo nesse planeta tem regra, certo? A lei da gravidade é uma regra para não virar bagunça. A lei do plantio e da colheita. Você planta manga, colhe manga, não tem erro. Né? Tem risco de você plantar um abacate e nascer uma abobrinha? Então, é uma regra. As regras desse planeta não mudam para nos agradar. Faz sentido? Elas são rígidas. É daquele jeito. A lei da gravidade é daquele jeito. Se você não gosta, você está lascado. Agora, nos relacionamentos é a mesma coisa. Então, se a vida é um jogo, antes de praticar o jogo, o que eu preciso fazer? Aprender a porra da regra. E de vez em quando, às vezes, eu falo os palavrão também. Fica em paz. Se eu falar assim para vocês agora, Cris, vamos jogar cacheta. Quem sabe regra vai jogar. Quem não sabe tem como jogar. Eu jogo vôlei desde criança, adoro. Se eu falar assim, gente, aqui dá quantos times? Dá bastante. Ó, que tanto de gente delicioso. Dá um monte de time. Eu falo, gente, nós vamos fazer um campeonato agora, vamos montar um monte de time para jogar. Quem que vai jogar? Quem sabe as regras. Quem não sabe as regras, por exemplo, no meu time já não vai jogar. Porque eu não sou obrigada a ficar passando raiva. A pessoa te chama para jogar truco. Essa experiência. Eu sei jogar cacheta, mas não sei jogar truco. Então, eu sei que na cacheta é os parzinhos, igual, do mesmo naipe. Os trio, né? 3, 3, 3. Se for 3, 3, 3, é naipe diferente. Se for 1, 2, 3, é naipe igual. Aí você vai formando as trinquinhas e você bate o jogo. Aí tem o coringa. Sei jogar. Vamos jogar truco? Vamos. Então, ele é em ordem crescente, né? 1, 2, 3, 4, rei, tararara. Vamos jogar truco. Como é que é o truco? Não, mas a maior carta do truco é o 4. Também não faz sentido. O 4 é uma carta pequena. Como que ele pode ser a maior carta nesse jogo se ele é uma carta pequena? Não, mas aqui ele tem o 8. O 8 é uma carta boa no truco, mas ela ainda é menor do que o 4. Para você fechar a queda, entende isso? Então, se eu não sei as regras, não tem jogo. E a partir do momento que eu entendo as regras, você começa essa caminhada, que é esse o meu chamado para vocês, de uma forma que vocês nunca viram. Quando você aprende as regras do seu casamento, que tem ordem, sim. A partir do momento que você aprende, que você vai jogar a primeira vez, você já tem habilidade com isso? Pode botar no modo ativo. Gisele, mas meu marido, eu já quero mudar, eu quero não sei o que, eu quero não sei o que lá. Aí eu falo assim, quando que você começou a aprender as leis de ordem?
Ai, só tem uma semana. Você acha que você já é o Neymar, o Pelé, que jogou a vida inteira? Reparou que todos os bons jogadores, eles são atletas desde criancinha. E eles ficam bons, às vezes, com 16, alguns, mas a maioria depois dos 20. Mas ele já tinha 10, 12, 13 anos de treino. Então, consciência, o que eu quero trazer para vocês, que vai mudar, vai ser um divisor de águas, é consciência da sua habilidade, primeiro, da sua humildade de aprender algo que nunca nos ensinaram em relação aos relacionamentos, que são as regras e as leis que regem. Para isso, requer humildade. Digita assim para mim, só os humildes aprendem. Se eu acho que eu já sei, se eu acho que desse jeito, que do meu jeito é um jeito bom, se eu acho que a Gisele não conhece meu marido, lascou. Se a sua mente fica assim, sei não que essa mulher tá falando isso, essa mulher, sei não, nunca vi essa mulher, que essa mulher tá. A mente da gente tem essa tendência. E quando eu vou para um movimento de aprendizado de outros, eu já mando um comando para minha mente assim, eu falo para ela, porque a mente da gente é o caos. Eu falo para minha mente assim, fica quieta. Eu não sei nada, eu tenho muito que aprender, fica quieta, eu vou escutar. Porque às vezes ela já fala uma coisa, não, mas eu ouvi falar que da hierarquia não sei o quê. Eu falo para minha mente, fica quieta, os humildes aprendem e eu tô aqui para aprender. Ela é a minha professora e eu tô aqui para aprender, para receber o que ela tem para me entregar. Se vocês, ao longo dessa jornada que a gente vai começar hoje, se você não começar a dar comando ao cérebro, para sua mente parar de encher o seu saco, vai ser mais difícil. Então, os humildes aprendem. Depois, eles praticam. Então, hoje eu vou trazer uma série de desordens que a gente traz, que a gente carrega do sistema de muitos anos, nem começou. E depois tem que ter prática. E aí, a primeira vez que eu fui jogar, aí me ensinaram as regras do truco, entendi que a cartinha não sei o que, a outra não sei o que, a outra não sei o que lá. Pronto, aí eu fui jogar. E, de repente, numa rodada daqui, numa rodada dali, o coleguinha me dá um bicudo debaixo da mesa. Eu falo, oi, senhor, o que é? Aí todo mundo começou a rir. Era sinal de zap, minha senhora. Eu falei, e o que é zap? É o 4. Lembra? Nossa, esqueci, mas é que você só me falou uma vez, eu não vou conseguir lembrar. Então, às vezes, se seu marido está te dando um bicudo, você está achando que é violência doméstica, e às vezes ele só está querendo te dar um sinal de zap, mas você não está sabendo. Porque depois que você aprende a regra, que é qual carta faz o quê, na hora da rodada você faz o quê, quem bate a rodada e quem vai para a próxima, tem a malandragem. Que a malandragem, o que eu falo, é a sabedoria de não ficar pensando racionalmente o que fazer. É igual dirigir um carro. A primeira vez que você vai lá na autoescola, você fala, não vai dar. Você fala, eu vou sair da outra direção merda, não. É cinto de segurança, é retrovisor, é para trás, faixa contínua, faixa lisa, é freio de mão, freio de pé, embreagem, mas na hora de você bota a primeira. Na hora que você bota a primeira, você tem que soltar devagarinho a embreagem, porque se você for muito daí, você já faz assim, você vai mudar a marcha, você não pisa na embreagem, já vem o gato arranhando. E o homem fala, você tem que olhar, na hora de você fazer baliza, você tem que balangar o banco. Você não vai dirigir, não. Nem, é muito difícil. Depois que você entendeu a regra, foi para a prática, você entra no seu carango. Que horas, minha senhora, que você passou a quarta marcha? Não sei. Então, o processo de entendimento dentro dos relacionamentos é a mesma coisa. Vou jogar um monte vou botar pilha no seu estudo em relação às regras, depois tem que praticar. E vocês vão esquecer, você vai jogar o coringa fora. Só que agora eu tô vendo que eu tô jogando o coringa fora. O problema é que dentro das relações, a gente estava tão cagada e não via. Que é uma frase que a gente falava muito, né, Thaís? Mas eu fiz de tudo. Eu falei, eu fiz de tudo por ele. Eu faço de tudo pela minha mãe. Eu faço de tudo pelos meus... E aí você tem a sensação que quanto mais você faz, mais o trem dá ruim. Porque você está fazendo um monte de coisa que não precisa. Você está toda hora encostando na rede. Encostou na rede, no vôlei é ponto pro coleguinha. Você está toda hora. Mas ninguém te falou, para de encostar na rede. Porque também o coleguinha não sabia. Seu marido não sabia. E aí, depois disso que vem essa fazer com tranquilidade aquilo que já está no seu inconsciente, aqui entra a parte das dinâmicas. Olha que interessante. Então, dentro do método GECA, que eu já estou avisando para vocês que a gente vai abrir a Black do GECA online, então tem toda essa teoria, 95 aulas gravadas de tudo que eu estou falando aqui,
tem lá para vocês acompanharem. E depois a gente faz as dinâmicas. Por quê? Como que eu vou te jogar numa quadra de vôlei se você não sabe nem a regra? Gisele, quantas vezes os alunos chegam para mim, eu quero lá o meu divórcio. Eu não aguento mais, eu estou divorciando, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei, a gente vai voltar para as regras. Você tem que entender o porquê que seu casamento chegou no divórcio, qual a carta que você está... Porque não adianta, às vezes você faz uma dinâmica só por divórcio, a pessoa se sente um pouco melhor. Que é o que eu sei que todos vocês fizeram. E eu fiz, em 2016, uma constelação, primeira vez na minha vida. Eu mergulhei no inferno. E eu entendo quando a pessoa fala assim, eu fiz uma constelação e fui parar no inferno. Eu fui parar no inferno. Eu visitei uma merda que eu vivi quando eu tinha 17, 18 anos, que eu achei que estava tudo resolvido. Eu não sabia que era uma dor, que envolvia outras pessoas, e ali eu me dei conta que era um grande segredo. Gente, eu falava para a mulher, a consteladora, e era um workshop desses com muita gente, representando tudo flutuar. E a coisa ia se mostrando, e eu falava para elas, e ela faz a frase de cura, eu falei, eu não vou fazer, juro pela vida dos meus filhos, eu falei, eu não vou fazer porque eu vou morrer. A sensação de visitar aquela dor, que é a mesma quando vocês trazem as situações que vocês já viveram, abuso sexual, aborto, vontade suicida. É o que aconteceu comigo? Ela me colocou no meio de um jogo que eu não sabia jogar, profundíssimo, e aí na hora que eu saí de lá, durante o processo, você fica um pouco mais leve, certo? Mas e depois? Vamos supor que você acessou uma memória que você esqueceu, que o seu avô materno te abusou de você quando você tinha 5 anos. E ali na hora da constelação, tem umas conduções, se você escolher um bom profissional, que vai te dar umas frases de cura e você vai sair de lá com o coraçãozinho mais levinho. Mas e depois na sua casa, se você encontrar com seu avô? Quais são as leis, quais são os movimentos por trás disso que fez com que isso acontecesse? Primeiro eu tenho que saber disso. Depois que eu mergulhei, antes de mergulhar, eu tenho que saber o que eu vou fazer quando eu for embora para casa. O que eu vou fazer se, por um acaso, o meu abusador ainda for vivo e ele não fazer parte da família? Porque os abusadores, vocês já sabem, 90% fazem parte da família. Então, naquela época, eu surtei. Só que, ao invés de ficar surtada reclamando da constelação na minha casa, eu fui em todos os workshops. Eu fui em mais de 30. Eu não tinha dinheiro, tá? Nem um centavo. Nem para o ônibus. Eu ia a pé, andava meia hora, 40 minutos. Era uma conhecida minha da minha cidade, ela fazia vários, eu ia em todos. Porque eu falava, agora eu quero entender isso. Porque se eu ficar aqui, eu vou morrer. Aí, alguns eu conseguia participar de graça, outros era pago. Aí eu falava assim, quantas pessoas que eu indicar você me deixa participar como meu pagamento? Ela falava assim, traz 2 ou 3. Eu levava 5, 7. Porque eu queria isso para mim, eu queria essas respostas. Então, o meu direcionamento hoje para os meus alunos e para todo mundo que começa a me acompanhar é, antes de se propor a mergulhar nas suas dores, saiba o que você vai fazer com elas no antes ou depois. Isso vai te dar segurança, vai te dar confiança, e você sofre menos. Faz sentido? Digita para mim, vocês estão meio roxinha, pode respirar. Bebeu água. Perguntas, popopó. Michele faz sentido, Júlio também, coisa boa. Olha aí, Nayara, digita aí, se tiver dúvida também, bota popopó. Primeiro de tudo, para tudo na vida e para sua cura é o mesmo movimento. Anotem. Primeiro, regra. Não tem jogo sem regra. Segundo, treino, repetição. De vez em quando vai dar ruim ainda, vai ter a recaída, você vai voltar com ex. Vai. Depois se torna uma habilidade. Nessa parte da habilidade é muito interessante. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Eu vejo isso na minha vida com muita clareza. E, em especial na internet, são quase 6 anos ensinando tudo isso. Então, essas leis, para mim, foram ficando cada vez muito claras. E toda vez que eu quebro, já vem um tabefe de mim, comigo mesma, na minha orelha. Depois vem a malandragem, que é o malemolejo, sabe? Que é dentro de um jogo, para quem pratica algum esporte, para quem joga um baralho, é
aquela suavidade na hora de jogar, que eu sei que se eu pingar aquela bolinha ali na 3 da cara, ela vai cair, te dá aquela confiança. Para depois você conseguir ganhar o jogo. Para depois você sentir e falar, caramba, parece que agora deu bom. Meu casamento, dinheiro. A maioria das pessoas quer a medalha sem sequer saber as regras do jogo. Vamos falar agora de pai e mãe. E lembrando que, pela primeira vez na história da humanidade, eu estou colocando o GECA online na Black Friday. Meus alunos sabem, eu nunca coloquei, e eu vou montar essa turma, a turma 16, que a gente começa todos os trabalhos agora em dezembro, então, esse mês de novembro, na Black November, eu estou abrindo a minha turma, onde eu vou trazer para vocês, dentro da plataforma, as leis, as aulas gravadas, então você vai poder assistir a hora que você quiser, com fone de ouvido, são aulas de até 25 minutos, aulas divertidas, e, por favor, na hora que você der uma risada, coloca um kkk no comentário. Obrigada, de nada. E depois vocês vão ter 4 mentorias comigo, que aí eu te levo para a quadra. Aí eu te levo para campo, falo, agora vamos praticar essa merda aí, porque você vai saber o que fazer. Olhar para suas dores com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com seu casamento, dinheiro, sexo, energia sexual, importantíssimo, vou falar dela agora. E hoje, no final, eu vou abrir e colocar os links para vocês. Quem está no meu YouTube vai receber o link depois. Quem está dentro do meu grupo especial e aqui dentro do Meet comigo, vocês vão ter acesso a essas informações primeiro. Por quê? Os 20 primeiros que entrarem para o time GECA, a turma 16, vai ter uma mentoria exclusiva comigo. Lá no final, cereja do bolo. A gente vai olhar para coisas pontuais que ainda uma dor numa pedra no rim. Os 20 primeiros. Os 30 primeiros vão ter acesso a uma mentoria premium, que é a cura dos filhos. Libertadora você saber que quando você curar suas feridas, você libera os catarrentos para não ficar sofrendo igual subaco de aleijado igual você. E os 50 primeiros, energia cura do dinheiro. Para quê? Pobre para quê? Pobre para quê? O que você fica fazendo? Que ganho que você tem na vida pobre? Você não tem sossego para pagar suas contas, você não tem sossego para fazer uma viagem, para comprar um brinquedo de Natal para o menino. Não precisa. O Deus é muito próspero para a gente continuar na pobreza. E aí, os 50 primeiros. Então, eu estou falando isso agora porque quem já for entrar, já se organiza para ficar entre os primeiros e ter todos esses bônus. E quem está dentro do meu grupo e está aqui no Meet comigo já vai ter acesso a isso de prima. E o pessoal do YouTube e as outras pessoas vão receber isso depois, então vocês têm uma chance maior de estar entre os primeiros. Vamos lá, então. Pai e mãe. Nós vamos trazer o quão desordenado. Dá uma tristeza no começo. Gente, no começo da tristeza também. Falei que vocês iam sentir raiva, mas no começo dá uma tristezinha. De falar, nossa. As alunas começam a assistir as aulas da plataforma e lá, na hora do suporte. Vocês têm suporte vitalício comigo, tá? Tia Gê é uma graça. O grupo que a gente tem de suporte, vocês vão estar lá para sempre, para a gente conversar para sempre. Vocês acham que vai ficar livre de mim assim tão facilmente? Não vai, não. Mas é muito interessante que elas entram na plataforma, assistem, falam assim, Gisele, tá tudo fora do lugar, tá tudo bagunçado. Isso, porque a sua vida tá toda cagada, você não sabe quem que você é. E aí nós vamos botando ordem. E começando pelas regras, a vida fica fácil. Porque você começa pelo treino, depois você tem que decodificar a regra. Escreve aí agora. Nós vamos falar de pai e mãe, e isso engloba o sistema familiar. Esses dias uma pessoa colocou nas minhas caixinhas da X-Selling. Coloca aí se vocês gostam de X-Selling. Quem conhece, que nem alguém que não conhece a X-Selling, coloca aí também. Aí a pessoa colocou lá assim. Ai, você fala que eu sou 50%, que nós somos 50% pai e 50%. Mas eu estou repetindo a história da minha avó, como é que faz? Mas, gente, a sua mãe veio de onde? A Thaís adora. Então, Gisele, ela é um atrevimento em pessoa, né? Eu também adoro. Eu fico assistindo as respostas dela, assim, ó, de camarada. Então, quando eu trago o combo, né, de hierarquia, pai e mãe, eu sou 50% do meu pai e 50% da minha mãe. Logo, minha mãe traz o sistema dela e meu pai o sistema dela. Logo, a minha avó, minha mãe é através da minha avó. Então, tem muita semelhança nas desordens com a minha avó, com o meu avô, às vezes tios excluídos, faz parte do sistema, tá? E as desordens comuns.
sobre honrar pai e mãe. Gente, essa é unânime. Essa frase, mas eu faço tudo pela minha mãe. Quem faz tudo pela mãe tá tomando no furico. Essa frase, eu faço tudo, já é a frase mais desordenada dentro de qualquer relacionamento. Essa frase, você está quebrando todas as regras. Para dirigir, você está arrancando fora o cano. Você não está nem... Por quê, Gisele? Primeiro, os meus pais são maiores que eu, eles não precisam de mim. Olha, precisa de uma humildade aceitar que os meus pais não precisam de mim, hein? De tanto que isso dói, dona Geisiane. Olha o nome da... Ivânia, seus pais não precisam de você, não. Eles começaram as tretas deles muito antes de você nascer. Olha como isso é desordenado. Aí, às vezes, eu acho que eu sei mais que meu pai e minha mãe. Porque minha mãe só estudou até a 4ª série. Ou ela foi analfabeta. Porque o meu pai não sabe mexer com a internet, não sabe nem conversar. Meu pai era um ogro. E aí eu acho que eu sou melhor que ele. Eu acho que eu sei mais, que eu tenho que ensinar. Olha a regra do jogo, do caceta, é pênalti. Quando eu quero ensinar os meus pais a vida, sobre as relações, sobre o que você está aprendendo. Me perguntaram, eu fiz meu evento presencial agora em outubro, e alguém falou assim, uma meia-irmã do meu pai, né, que é a irmã dele, só parte de pai, ela ia participar. E ela pegou e falou assim, o meu irmão não vai participar, que é o meu pai. Eu falei, não. Filhos não constelam pais, hierarquia. Eu não tenho que ensinar eles nada. Eu não me cabe. Se eles quiserem buscar esse tipo de entendimento, é com outra pessoa, não é comigo. Então, eu não ensino, eu não sei mais que o meu pai e que a minha mãe. Olha como isso é insano. Eles têm uma história que eles sabem e não me cabe achar que o que eu aprendi é que é para melhorar a vida deles. Quebrou regra do jogo, você não vai prosperar. Porque você tem que honrar pai e mãe. E fazer tudo por eles não é honrar pai e mãe. Quando você faz tudo por eles, você virou mãe deles. Quando você acha que sabe mais, você subiu um degrau na arrogância. Quando você julga, critica. Ai, mãe, para! Para de ficar falando do meu pai, para de ficar falando dos meus vizinhos, para de ficar falando da tia. Você não tem nada com isso. Ser pai e mãe. Essa regra ela é quebrada. Se tivesse uma métrica. Tem 7 bilhões de seres humanos no planeta. Ela é quebrada 7 bilhões de vezes por minuto. A Nayara tá no ai, ai, ai. Põe aí, todo mundo desabafando. Ai, ai, ai. Vou ensinar para vocês o putz agora, para vocês desabafar. Toda vez que você quer ser mãe da sua mãe, você quer danar com ela, você quer corrigir, você quer salvar, você tem dó. Ela fala que tá doendo o joelho, você quer marcar um médico, você já quer levar ela lá. Você quer que seu pai pare de beber, você quer que seu pai fique legal. Você tá quebrando a regra do jogo. Você tá se colocando acima deles. Vou ensinar o putz. Eu tinha um aluno um conhecido, que ele trabalhava numa concessionária de carro, e ele me contou que uma vez um padre foi comprar um carro. E o padre chegou lá e explicou para ele o carro que ele queria. E ele falou assim, meu filho, como a maioria das vezes não sou eu que vou dirigir esse carro, eu gostaria muito que o carro tivesse aquele negocinho aqui, Raquel, ó, como é que chama no carro? Que é aqui, ó, o Loris, Valkyria, como é que chama aquele negocinho aqui que você segura assim dentro do carro? Escreve aí, digita aí. Como é que chama aquele trem assim, pra você não cair dentro do carro quando ele começa com o baculejo? O padre queria o do baculejo. Simone, então. Aí o vendedor do carro falou assim, puta que pariu, seu padre. Ele falou, não, meu filho, valha-me Deus. Só que aí a gente ia colocar puta que pariu nessa puxadinha assim, ó, sabe? Aí o que fizemos? A gente deu uma adaptada para não cair a internet, para não cair o Instagram, o YouTube. Aí a gente, Michele, colocou putz. Porque vale-me Deus ficou muito grande, porque vale-me Deus é legal, né? Você vale, quando faz um trem, fala um trem aqui. Não que eu falei assim, ó.
Você é mãe da sua mãe, é mãe do seu pai. Você quer mandar em todo dia. Se brincar, você é mãe das suas amigas, você é mãe do seu marido, você quer ser mãe de todo mundo, do teu consolo. Aí, o que você faz? Assim, ó, putz, tem um emoji com a mãozinha assim, já viu? A mãozinha assim, ó. Você escreve putz aí que eu vou te entender. Peia é boa também. Porra também, você não fala palavra boa. Outra coisa, se meter no problema de pai e mãe. Olha o tanto de regra que você quebra o tempo todo e quer jogar o baralho. Só tem prosperidade quem honra pai e mãe. Mas aí você vai lá e mete no meio do relacionamento do seu pai e da sua mãe. Você toma partido, você quer contar para sua mãe que seu pai traiu ela, ou você já fez isso, que muitas alunas já fizeram, que eu sei. Ou você fala para ela, mãe, você tem que largar. Você tem que separar dele. Se enfiou no meio de uma história de dois seres humanos que são maiores que você. Você está quebrando a regra. Você está quebrando a regra do jogo quando você rejeita as suas origens. Não, mas eu não aceito meu pai. Ele batia na minha mãe. Ele era um drogado, ele era um alcoólatra, ele era um mendigo. Pronto. Você está quebrando a regra do jogo. É putz atrás do outro. Vai pondo aí que vocês não me enganam. Eu falei que ia sentir raiva. Eu falei que ia ficar todo mundo com raiva. Vai pondo putz aí que vai aliviando. Rejeitou. Se lascou. Você é seu pai e sua mãe em ação. Seguir caminhando como se não tivesse pai e mãe. Olha o nível. Olha o nível que a gente se coloca. Ou se você foi criado por pais adotivos, avós, putz, vai eterno, Átila. O putz, eu sei que ele é eterno. Peraí. Aguinha. Se você vive... mas o meu pai largou a minha mãe, ou a minha mãe me deu para adoção. Eu tive uma aluna muito tempo, lá no início, quando eu fazia atendimentos individuais em casa, antes da pandemia. Ela foi... A mãe dela era prostituta, mas era muito novinha, e o avô dela não sabia desse trabalho. E ela engravidou de um cara, e o avô ameaçou de matar o cara. Logo, o cara sumiu, e essa mulher, que é a mãe dela, que na época era muito menina, era muito nova, deu para adoção a ela, que era minha aluna, deu para adoção. O casal devolveu, porque ela chorava demais. Aí o que a mãe fez? Deu para outra adoção. Ela chorava demais. Devolveu. Ela foi devolvida 3 vezes de 3 famílias, porque a menina não parava de chorar. E aí ela foi criada pela avó materna. Só que a avó materna já tinha 11 filhos. E ela ficou como, assim, né, a rapa do tacho, assim, a mais novinha de tudo. Mas a avó acabou criando. O pai foi embora e ela cresceu chamando a avó de mãe. E como se não tivesse pai. Aí lá na Bíblia tá assim, honrar pai e mãe. Como é que a gente faz? Biológicos. E aquela frase assim que quebra a regra de rasgar? Pai quem cria. Nossa senhora, no Brasil isso é demais, não é não? Eu estou falando para vocês que a gente é tudo degringolado. Gente, como que pai é quem cria? Qualquer um cria. Já reparou? Olha uma frase que dói. Avó cria, creche cria, orfanato cria, vizinha cria, qualquer um cria. Mas e da vida? Não tem como alguém criar se o pai e a mãe não deu a vida. E isso é sagrado. As desordens são sistêmicas. E aí a gente trabalha isso tudo dentro do GECA. Quais foram as desordens e como quebrar as maldições hereditárias, que inclusive também é bíblico. Viver infantilizado. Ih, gente, que aí agora a gente entra na criança interior. Coloca aí agora as desordens. Tem mais, né? Eu sei que eu fui falando aqui, vocês foram lembrando, foram colocando putz. Honrar pai e mãe é zerar julgamento. Escreve aí. Honrar pai e mãe é zerar julgamento. Que julgamento? Bons ou ruins? Eles não são incapazes, também não são deuses. Eles são grandes o suficiente porque eles me deram a vida e pronto. Me maltrataram, não cuidaram de mim, ok, nós vamos entrar no GEC e vamos curar suas dores. Mas eles não perdem a grandeza de ter te dado a vida. E você sabe, teve uma pessoa que falou assim, Gisele, como que eu consigo de uma forma mais rápida ou leve sair do julgamento? Sendo que eu tenho uma mãe narcisista.
Eu virei para ela, gente, vai doer, eu vou avisando que vai doer. Quando você olhar para o seu narcisismo, como que eu paro de julgar minha mãe? Quando eu olho para as minhas escolhas e vou entendendo aqui com as regras do jogo, o quão eu fui desordenada com os meus filhos em vários aspectos. Quando eu vejo que em várias vezes eu fui uma péssima pessoa, eu fui uma péssima mãe, então quem sou eu na fila do pão? Lembra da dinâmica bíblica também, que o povo ia jogar pedra na mulher que traiu o cara? Você olha para sua janelinha e você fala, nossa. E aí, às vezes, o seu filho, que eu sei que muitas pessoas, né, Raquel, muitas pessoas vivem isso, o filho vem jogar na sua cara um monte de dor, de escolhas que você fez, mas ele não estava lá para entender as suas dores. Quando você deixou seu filho com a sua sogra, quando você deixou ele na creche para trabalhar, ou quando ele foi criado com o pai, ou quando teve divórcio, quando ele não entende isso. E ele joga na sua cara. E aí você se dá conta, por que você está jogando na cara da sua mãe, do seu pai? Coisas que eles fizeram, eles não tinham consciência, fizeram baseado na dor. Olha que delícia, Ana. Criança, vamos falar da criança interior. Pelo amor de Deus, quem não é meu aluno? Todo mundo sabe que você tem uma criança interior dentro de você. Interior tem que ser dentro, não fora que não ia ser. Duas perguntas. A primeira é essa, você pelo menos sabe que tem uma criança, porque se você não sabe nem que tem uma criança, já tô suando. Segundo, você consegue ver sua criança? Vinde a mim as criancinhas, Paloma, pois delas é o reino dos céus. Que criança? Então só tem passagem direta, sem guichê, sem pagar pedágio, no reino, só as crianças que nascem agora e depois que elas crescem, acabou a graça? Essa passagem direta com o divino, com a intuição, com as respostas do que eu quero para viver, para seguir em frente, para realizar, vem da minha criança. Mas ela está ferida. Eu nem sei que eu tenho uma. Toda vez que você está... Se a criança interior está ferida, o adulto está reativo. Se você vive reativo, se você não tem paciência, se você não dá risada solta das palhaçadas que a Gisele tá contando aqui, você está reativo. Eu fui fazer uma reunião com a minha equipe ontem sobre isso, sobre dinheiro, prosperidade e a risada. Putz atrás de putz, né, Paloma? Como é que Paloma, como é que eu fico rico de forma mais rápida? Quando a minha vida tá leve, quando a minha criança interior tá curada, quando eu vejo ela, né, Adriana? Quando eu tenho essa conexão com ela e ela no entusiasmo, já viu que a criança é pura. Ela é entusiasta, ela é pura, ela é criativa. A minha é, a sua é, Nádia. O problema é que você se perdeu dela, Mariana. A gente se desconectou. Mas todos nós temos, eu tô toda arrepiada de falar. E aí tem essa conexão com o divino. E aí você tem alegria de viver, você tem prazer em viver. Pronto, você faz dinheiro. O dinheiro detesta a gente ranzinza, ranheta. Ele vai na pessoa que está mais com a energia mais aberta para aquilo, porque ele é feito para a gente festejar. E é uma festa quando você acorda num dia na sua casa e as contas tá tudo paga, né? Não tem um boleto atrasado. Olha que festa. Isso é melhor do que a festa de arromba. Eu preciso, então, nesse movimento, eu entendo. Primeiro, eu já entendo essa regra, eu vou ter que encontrar com a minha criança. Ai, Gisele, mas ela foi tão sofrida, ela viu o meu pai atirar na minha mãe, ela viu meu pai correr atrás da minha mãe com uma faca, ela viu a minha mãe se prostituindo. Eu sei, só que já passou. Eu preciso que você olhe para essa criança e dê colo a ela, para ela voltar para a criatividade divina. Reações exageradas e críticas. Porque se a minha criança interior está ferida, você fica um adulto chato do baralho. Você quer levar as coisas muito a sério. Até aquela é uma piadinha. Você nem vai sair vivo dela. A coisa está muito difícil. Quanto mais você se enfiar no sofrimento, você vai ter crise de pânico. Quem aqui? Digita aí para mim, quem tem crise de pânico? Acredito que a maior parte dessa sala tem crise de pânico, porque você está dando mais ênfase e colocando mais lenha num monte de merda que já está acontecendo. Criança ferida, agrada todo mundo. Tá gordo? Todo mundo que agrada todo mundo tá gordo. Porque eu carrego o peso da dificuldade de falar não, de forma gentil.
Não, não quero, não posso, não vou, não consigo, não tenho. Às vezes eu tenho. Eu tive uma amiga, eu tenho ainda, a gente só se distanciou. Ela teve gêmeos. E naquela época, muitos anos atrás, a gente não tinha 1/10 da consciência que tínhamos. E ela excluiu demais o pai das crianças, e eu fiquei muito pai dessas crianças. Eu ajudava ela em tudo. Não sei se eu tinha dó, mas eu fui fazendo isso. Só que era um peso imenso na minha vida, porque eu não sou pai daqueles meninos, na verdade, eu não sou pai, não sou nem pai dos outros. E ela, toda vez que ela me pedia, você pode ficar com você, não tinha ninguém, a mãe dela já tinha morrido, ela não tinha nenhum suporte para. Você pode ficar com as crianças? Posso. Você pode? Gente, eu tava bom. Um dia eu podia, no sentido que eu tinha tempo, eu não ia fazer nada, não tinha nada. Ela falou assim: você pode ficar com as crianças para mim? Eu respirei assim, ó. E falei: sinto muito, mas eu não posso. Gente, eu emagreci uns 20 quilos. Ela virou para mim e falou assim: nossa, eu sinto que foi mais difícil para você falar esse não do que para mim ouvir. Para eu ouvir, né? O português também tá maravilhoso. Então, criança quer agradar todo mundo. Por quê? Você cresceu com a sua mãe com a vida bem cagada, você tomou as dores dela, você não queria que ela sofresse mais com a sua desordem. Porque criança dá trabalho. Criança tem que dar trabalho. Mas você não queria dar trabalho. Aí agora você também. Orgulho. Putz. Ah, não consegue. Reproduz os padrões infantis com os parceiros. Aí a sua mãe foi traída pelo seu pai. Logo você arruma um cara que te trai. Criança. Todo lar que tem traição é um relacionamento entre crianças. Vai pondo putz aí que eu sei que o bicho tá pegando. Você ainda tem dificuldade de receber amor. Você não sabe receber elogio. A pessoa fala assim, nossa, como você tá linda. A Paloma tá assim, José de Deus. Amém. A pessoa fala assim, Paloma, ó, você está linda. Você fala assim, não, são os seus olhos. Ai, gente, caceta. Falou obrigada. Nossa, como você é inteligente. Nossa, que lindo, né, Mariana? Isso que você fez. Você, obrigada. Não, você imagina. Criança com dificuldade de receber amor, de receber carinho. Mas aí fica uma vida toda, Rafaela, querendo a atenção dos pais. Não, eu vou melhorar. Não é atenção, ela quer validação. Ai, mas eu tô fazendo transição de carreira. A minha mãe acha que eu tô louca. Minha mãe, quando eu comecei com esse trabalho, ela falava assim pra mim: isso aí que você tá arrumando, Átila, é seita religiosa. Você ficou louca. Há 10 anos atrás, ela falou: você é seita. O que eu fiz? Fui cuidar da minha vida. Então, elas não entendem e você vai passar um tempo querendo agradá-la, querendo que ela fale assim, que linda, filhinha da mamãe. Era o que a gente fazia na infância, não era? Era boa na escola, era boa com os amiguinhos, era fofinha, não dava trabalho, não respondia, não falava, não vivia, não existia. Eu chorava debaixo do cobertor para ela não escutar. Ou no chuveiro. Minha mãe não me viu chorando quando eu era criança. A Gisele? Nossa, a Gisele não me dá um pingo de trabalho. Aí você fica até hoje assim, ai, que linda minha filha, né? Tão maravilhosa, ela faz tudo para mim. E a sua vida tá cagada, porque você tá querendo salvar sua mãe. Busca aprovação o tempo todo. Criança. Carrega a dor dos pais achando que é sua. Eu vejo isso quando eu faço meus eventos presenciais o tempo todo. E as mentorias no online também dá para perceber. Você cata a dor do seu pai para você. Aí sabe por que você não enriquece? Como eu vou ser rica? Meus pais ainda passam fome, moram num barraco, vivem de aposentadoria, vivem endividados. Como? Você pega essa dor para você, isso te. Como eu vou ter um bom relacionamento? Olha lá, meu pai bate na minha mãe até hoje. Olha lá, outra tá casada com o pai. Oh, meu Deus do céu. Crianças. Repete, fora os padrões. Se você já identificou que seu marido é igual a sua mãe ou seu pai, criança. Se tem traição, criança. Se você tem cobrança, toda hora você cobra seu marido, a sua esposa. Criança. Cadê o putz? Tô esperando. E a gente, essa boa parte, né, ou talvez as maiores desordens dentro da criança interior, que a gente já começou lá atrás, você que nem sabia que tinha uma criança, que aí eu tenho que falar putz. E dentro do, né, dona Renata? Dentro do GECA, a gente faz todo o trabalho de entendimento e depois a cura, e é delicioso você revisitar a sua criança quando ela já não precisa se esconder, né, dos medos. Para a gente entrar no relacionamento de casal.
Duas pessoas adultas ocupando seus lugares, sem inversão de papel. Aqui, quando um homem e uma mulher está ocupando seu lugar de fato, não tem traição. Gisele, isso eu provo para vocês com A mais B. E todos os casais que estão comigo, que foram para o presencial, que estão fazendo jeca, eu provo e reprovo, e mata a cobra e mostro o pau, tranquilamente. Se o casal está no lugar de homem e mulher, não tem pobreza, eles começam a construir uma prosperidade financeira imensa, não tem chifre, não tem corneamento, não tem cobrança. Não é aquele negócio, tem 2 meses que eu pedi ele para trocar a lâmpada. Não tem. Né, Nicole? Tem acordos entre o casal. Fez outra dinâmica, até para quem está fazendo transição de carreira, essa é um movimento de todos os casais que são corneados. Se tem traição, alguém está fora do seu lugar. Ou seja, a mulher é mãe dele. Se o cara foi trair, a mulher vira mãe. Ela faz o papel de mãe. Aí ele vai para a putaria, vai para a pornografia, vai para uma série de movimentos, caçar uma mulher porque em casa ele tem uma mãe. Gisele, mas isso está certo? Escreve assim no seu caderninho. Dentro das leis não tem certo e errado. Tem consequências. Então, se eu estou sendo mãe dentro da minha relação, logo ele vai buscar uma mulher. É um movimento para equilíbrio. E aí, ou ele vai para pornografia, ele vai para garota de programa, vai arrumar amante. Quando eu vou para o meu lugar de mulher, só sobra um lugar para o cara, o de homem. Ele não vai ser, porque ele também é um menino procurando essa mãe ou essa energia feminina num monte de mulher. Todo homem que procura um monte de mulher é um menino. Que está acostumado a muita energia feminina e ele quer ficar se alimentando disso. Outra regra do jogo, bota assim, ó. Quando eu me curo, o mundo à minha volta muda por completo. Gisele, mas eu queria tanto que meu marido estivesse aqui, que ele fizesse comigo. Relaxa. Larga o outro. Escreve assim, ó, larga o outro. Faz a sua parte. Se cura e observa as mudanças. Excesso de controle. Toda mulher controladora ela é sidão. Você já sabe o que é sidão? Ela virou o homem da relação. Ele vai cornear de novo. Dentro do Jeca, eu trago para vocês por que a maior parte de traição é do homem. Não é porque ele gosta mais de sexo. É porque ele tem testosterona todos os dias. O homem tem uma injeção de testosterona todos os dias, entre 4h30 e 5 horas da manhã. Toda gente casada sabe disso, que já viu na prática. Coisa linda. Essa testosterona é o que faz ele ter essa energia toda para ir para a guerra. Então, ele tem que levantar o ideal, né? Faz o exercício físico, vai para o trabalho, vai para a guerra, a testosterona dele linear, uma coisa de cada vez, ação, ação, ação. Mulher não, mulher é essa loucura. Nosso hormônio é uma vez por mês, mas a cada semana a gente está de um jeito e vira um fuá. Então, a gente tem mais emoção, eles são mais ação. Por conta da testosterona, tem como princípio dar continuidade à espécie, então ele tem um instinto que ele vai procurar mais sexo. Então, as desordens sexuais se dão mais para os homens. E dentro do Jeca, eu explico isso mais detalhadamente, porque eu vou trazer todo um apanhado aqui hoje, eu sei que vocês não vão conseguir, né, lembrar de tudo ou acompanhar todas as regras do jogo, mas dentro do Jeca tem isso de forma detalhada e para que você assista várias vezes e isso vai se organizando dentro da cabeça, tá bom? Comunicação infantilizada. Se não é infantilizada, a comunicação. Gente, olha, Fatia. A comunicação. O emburrado. Quem nunca? Vamos resolver um problema de dinheiro. Não fala. Casal não fala de dinheiro. E aí? Os 2 principais assuntos. Eu tenho um vídeo lá no meu Rio, vocês devem ter visto. Energia do dinheiro, energia sexual. É o que move o planeta, é o que move o casal, é o que faz vocês prosperarem. Energia sexual, não tem. E não fala disso. Com quem que eu falo sobre sexo? Meu marido ou minha esposa? Não fala. Porque criança que não fala. Você não fala com todo mundo. Igual dinheiro, você não fala com todo mundo. Mas com quem que eu tenho que falar de dinheiro, gente? Olha aqui. Com meu marido. Mas não fala. Como é que faz a vida?
Competição. Olha lá, balão. Aqui o diálogo é zero. Como é que prospera? Olha o tanto de regrinha. Vocês perceberam que é tudo simples e óbvio? É só falar. Se eu tenho um problema ali com a Ana, eu chego para a Ana e falo assim, Ana, vamos conversar. O que aconteceu? Então, você lembra aquele dia? E eu não achei legal. Como podemos mudar isso? Gente, olha isso. Olha o tanto que é simples. Tem o Comunicação Express, que é um curso paralelo com o GECA. A desordem da comunicação das pessoas é tanta que eu falei, eu vou criar um curso só para isso. Para você respirar, resumir dentro da sua cabeça qual é o problema, qual solução que você quer e como você vai ajudar para resolver o problema. É só isso. Mas o que a Paloma faz? Empurra. Aí o Mário falou, o que foi? Nada, não. Gente, o emburrado é aquele que acha que o outro tem que saber o que está dentro da cabeça dele, do fato que aconteceu, do porquê que ele emburrou. E mais do que isso. O outro tem que saber o jeito de resolver. E ele está lá emburrado. Você não sabe o que você fez, não? Não. E os gritos? Pessoa que grita, você ri, né, Maria? Pessoa que grita está mandando o outro embora, dona Renata. Como é que eu faço para ter a atenção de vocês? Na hora que eu vejo que vocês estão ficando meio dispersos. Aí, o que eu faço? Olha lá, a Ana fez o comunicação, né, Ana? O que ela aprendeu a falar? Se eu quero a atenção de alguém, eu começo a falar baixinho. Quanto mais baixinho eu faço, mais eu me aproximo de você. Porque você vai ter que prestar atenção no que eu tô falando. Se eu começo a gritar e meter a louca, fala, mas você não vai trocar. Você tá mandando uma pessoa lá para perto da cachoeira, você quer que ela vá embora. Grita com o filho. Ai, meu Deus, daqui a pouco a gente chega nos filhos, calma. Ciúme! Regra do jogo. Todos se escrevem assim, ó. Todo ciumento tá mandando o outro embora. Ai, meu Deus do céu. O ciumento é aquele que recria, engorda um problema na cabeça dele, aí ele joga o problema pro outro, para ver se o outro vai embora, porque ele não tem coragem de fazer isso. Expectativa que o outro vai mudar. Olha, Paty. Vocês estão careca de saber disso. Alguém muda, alguém escreve. Escreve para virar assim, ó, competência inconsciente, para colar. Alguém consegue mudar alguém? Por que às vezes eu começo um processo como GECA, como treinamento, como uma coisa e fica assim? Gisele, mas aí o que acontece? Meu marido, ele é viciado em pornografia. Larga ele. E você? Você, como é que é a sua vida sexual? Como é que é a energia sexual? Como que você foi abusado quando era criança? Então você tem que curar isso. Como que você aprendeu sobre essa energia sexual? Você te ensinaram que a energia sexual é o prazer, o tesão pela vida? Eu tenho tesão pelo método GECA. Eu tenho tesão quando os meus filhos não moram mais comigo, são adultos, mas quando a gente está num lugar que a gente vai almoçar junto, é um prazer de ver a minha família. Ninguém te ensinou isso. Então, para de ficar preocupado, porque deixa ele lá com a pornografia dele e começa o seu processo de cura. Gisele, mais o meu marido, mais a minha esposa. Larga o outro e vai curar você. Vocês vão ver, eu sei que no início tá tudo tão cagado, viu, Paulo? Que parece que não tem jeito. Mas relaxa. Esse padrão que nós viemos, todos nós já passamos por ele já passou. Você vai se iluminando um tanto, né, Nicole? A Nicole é minha aluna, já veio por reencontros, veio um tanto. Escreve aí o que você fala. Você vai se iluminando um tanto que, de repente, seu marido fala assim, cara, ela não grita, ela não enche mais meu saco, não me manda embora, não fica me cobrando. O que está acontecendo? Parece que eu estou com uma tesão nessa mulher. Parece que eu quero ir no Jeca presencial com ela. Né, Michelle? Michelle levou o marido. Parece que agora eu quero esse casamento. Antes eu queria as putas. Porque a puta não me enche o saco. A puta deixa eu gastar dinheiro. Olha isso. Olha o que eu vou falar. Olha o que eu vou falar. Sabe por que homem vai para puteiro? Porque lá ele pode ser homem e paga caro. E às vezes ele nem paga caro por causa da puta, mas ele paga uma merda de uns 20 conto numa lata de cerveja. E tem homem que gasta 5 mil, 10 mil, 30 mil no puteiro, porque o homem é a energia da matéria. E no puteiro não tem ninguém enchendo o saco dele, ele pode ser homem gastando. Gente, olha a apatia. Cure-se a ponto de deixar o seu marido ser homem na sua casa.
com a mulher que não enche o saco e ele vai investir pesado em você, vai pagar seu botox, vai pagar sua faxineira, vai pagar babá para esse menino catarrento, vai pagar suas mensagens, porque ele quer te comer. O homem quer te comer, quer, Frederico. O homem quer sexo, é testosterona. Só que ele tem que querer comer a mulher dele, mas aí é briga, não sabe falar, emburra, essa zica danada. Aí o que ele faz, Dani? Vai gastar a testosterona dele, o dinheiro dele, no jogo, na putaria. Então, larga o outro e vai cuidando de você com as coisas. Respira. Tem um pouco roxo. Putz, nada, vocês acham que me engana. Tudo isso são leis de ordem que são quebradas, que levam às desavenças. E às vezes você faz uma constelação, né, Mayara? Ninguém te fala isso. Então eu tô aqui rasgando a seda, mas você vai sair daqui com outra consciência, que eu tenho certeza. Vício em droga. Todo vício, ele é uma... Todo excesso esconde uma falta. Todo vício tem algo profundo na pessoa. Sim, o seu vício de comer, o seu vício de comprar, o seu vício de ficar no rios, tudo isso você está tentando esconder algo. Conforme você vai se curando, você não tem mais necessidade desses excessos externos. O seu marido tem também? Ok, mas deixa ele com o processo dele. Confia no processo. Escreve todo mundo digita assim, ó. Confia no processo. Confia. Se você já me segue, se você já me acompanha, já é meu aluno, você chegou aqui agora e tudo que eu estou falando está fazendo sentido, então escreve assim, dentro da sua cabeça, eu vou confiar no que essa mulher louca está falando, nem que seja pelos próximos 6 meses, que é o tempo que eu vou ficar com ela no Jeca. Daqui 6 meses a gente volta a conversar se esse homem não mudou, mesmo que ele nunca fez uma terapia na vida. Confia no processo. A minha luz ilumina outras pessoas e quando eu me dou conta, está todo mundo mudando. Confia no processo. Começa. Põe ordem no barraco. O que a gente... Falando em dinheiro. Dinheiro e sexo. Vou falar das duas coisas juntas. As duas maiores energias desse planeta de criação de matéria para experiência. Um cria matéria, carro, casa, dinheiro, viagem. Outro cria sensação sobre a matéria. O tesão, o prazer. E menino. E nós. Que a energia sexual é divina. Quando ela entra em contato com essa sementinha, e Deus fala sim, naquele momento tem um menino, porque tem muito sexo que não vira menino, certo? Mas se Deus disse sim, tem menino. Então é uma energia divina de matéria, nós. E o dinheiro? Aí o que você faz? Tudo é culpa do dinheiro. Gisele, eu não vou entrar no jeito que a culpa é do dinheiro. Aí o dinheiro olha para você e fala assim, meu... O que é isso? A Thaís faz, a Nicole fez, a Cris acabou de entrar. Você que é tonto, você não vai usufruir disso porque você está fechado e botando defeito. Eu sou o dinheiro e estou conversando com vocês. Se eu fosse o dinheiro, vocês, eu não vou entrar para Jeca, eu não tenho dinheiro. Porque eu não vou viajar porque eu não tenho dinheiro. Eu não coloco meu filho na escola particular porque eu não tenho dinheiro. Eu não consigo comprar aquela sandália maravilhosa de R$700 da Luísa Marcelo porque eu não tenho dinheiro. E eu sou o dinheiro aqui, olha para vocês, olha para mim. Eu comprei para amanhã lá, que a amanhã ela tá de Luísa Barcelos, é lindíssima essa sandália. Eu dei ali, ó, eu dinheiro, tá? A Thaís entrou, ela foi até presencial de avião, veio de Manaus, para Minas Gerais. Que isso? Eu tô aqui prontita. Eu estou prontita o dinheiro, né, Loris? Só que se você, enquanto você ficar, não tem dinheiro, a culpa é do dinheiro, eu não vou ir, não. Detesto gente que joga nas minhas costas a sua irresponsabilidade em curar uma criança. Em fazer o seu dinheiro, honrar o seu dinheiro. Então, a culpa não é do dinheiro, é decisão. Todas as minhas formações, quando eu fiz lá atrás, eu não tinha um puto. Eu tomei decisões. E quando eu me dei conta, eu paguei tudo. A minha última formação em constelação, eu paguei R$14 mil. E pagaria 30. Porque a leveza que eu tenho de coisas que eu ensino para vocês da minha vida e com os meus filhos é impagável. Decisão, eu não tinha esses 14 mil. Eu fiquei falando para a professora, falei, olha, agora eu não tenho. Eu não tenho. Quando eu fiquei, falei, gente, eu estou justificando. Um dia eu falei assim, eu vou fazer. Ela falou, como que você consegue pagar? Eu falei, desse jeito. Eu não podia. Eu achava que eu não podia, eu paguei. Já acabei de pagar. R$14 mil eu fiz a minha formação. Então, o dinheiro, ele acompanha pessoas decididas. Coloca aí, ó.
Se você decidir que você vai curar, o universo, ele está pronto para fazer, para te ajudar a se curar dessa merda de escassez. O dinheiro acompanha os decididos. Se você bater e falar, eu vou fazer. Eu não vou ficar mais esperando. Esperando o quê? Eu me lembro quando eu era casada, eu ficava esperando algo de fora me salvar. Você fica esperando, não, vai vir um trabalho, vai vir uma pessoa, vai vir uma mega sena, vai vir algo externo que vai me salvar. Nunca veio. Quando eu decidi que eu ia mudar, as coisas vieram. Decida. Energia sexual. Energia sexual, se ela não está limpa, se você cresceu num lar promíscuo, se você aprendeu que sexo é sujo, o ato em si, se foi tudo distorcido, não tem como fazer dinheiro. Esquece. Energia sexual é energia do prazer de viver. Se você não tem prazer de viver, não vai dar para fazer dinheiro. Enquanto você ainda tem algo dentro de você que não vê a energia sexual, porque o sexo em si é a cerejinha do bolo, né? Eu falei disso lá no presencial para as alunas. Se a gente analisar bem, analisadinho, o sexo é a cerejinha do bolo que Deus criou para a gente ter umas sensações muito doidas. E a maioria das mulheres nem tem essa sensação. Nem são tão fechadas que não se permitem sentir prazer. Gisele, mas eu fiz transição de carreira, eu faço tudo e não faço dinheiro. Se você não tem prazer no seu corpo, que Deus criou, a gente não tem prazer só na periquita. Já viu isso? Você já prestou atenção? A gente tem prazer em todas as... A gente tem o corpo da gente inteiro, o sistema nervoso. Você, de repente, assim, o caboclo pega o seu cabelo aqui assim, só dá aquela pegadinha, você fala... Isso eu tô falando das sensações físicas de relacionamento de casal. O prazer que a gente sente amamentando. O prazer que é quando o seu menino fala a primeira vez assim, mamãe. Gente, dá prazer. Então, olha como é incrível quando a gente tira dessa promiscuidade que nos foi ensinada, que o prazer é só promíscuo, e leva para... Tudo bem que depois que o menino aprende a falar mamãe, fica toda hora, mãe, mas ela, para de mãe, chega, não quero mais, cansei. Mas eu vou, dentro do Jeca, vocês vão se abrir para sentir prazer. Vocês podem fazer todos os cursos do mundo, todas as curas do mundo. Se você não sentir prazer no seu corpo, dessa parte hormonal feminina, de tesão mesmo, de orgasmo, para que essa energia ela exale para as outras coisas todas, para o seu trabalho, para a sua família, cuidar das suas coisas, cuidar do seu corpo, da sua casa, da alimentação. Esquece, não tem dinheiro. Gisele, como é que eu faço? Começa a se curar a ponto de amar o seu corpo e sentir prazer. E você faz assim, dá um abracinho agora. Já vamos treinar. Faz assim, ó. Dá um abracinho assim, ó. Faz um carinhozinho assim, ó. Se sentir prazer de eu fazendo carinho em mim mesma. Porque eu sou muito legal comigo. Eu sou muito... Respira assim. Vai dar um abracinho assim. Acho que você nunca fez isso. Dá um abracinho. Fala, nossa, Deus, por que eu me abandonei tanto tempo? Por que eu não me cuidei? Fico falando que os processos de cura, de fazer, é caro. Tudo é caro, que eu não tenho dia. Tenho. Fala assim, abraça. Você tem sim. Eu vou cuidar de você. Você já passou por muita coisa. Agora não precisa mais. É hora de usufruir. Você merece. Dá para ficar livre das dores. Vai bater assim. Dá, eu vou. Fala assim, eu vou cuidar de você. Chega de desamparar. E respira. Filhos. Desordem com filhos. Transformar filho em confidentes. Filho não é amiguinho de pai e mãe. Regra do jogo. Ai, ela é minha amiga. Sabe? Minha mãe é minha amiga. Ai, minha mãe não é minha amiga. Graças a Deus. Misturar filho na briga de casal. Nossa, todo mundo faz um pouquinho. Falar mal do cônjuge para o filho. Colocar o filho no lugar do parceiro. Quando a mãe fala assim, agora você é o homem da casa. Outra regra do jogo quebrada, quando você se culpa. Se culpa porque fez de mais, se culpa porque fez de menos. Você fez o que você dava conta. Proteger demais as crias. Mães boazinhas criam filhos incapazes. Não pedir ajuda para o pai do filho. Lascou a vida da criança. Deus é relacional. E quando ele criou que para ter um menino precisa de 2, eu acho
na minha vã loucura, que ele sabia o que ele estava fazendo. Então, se eu não tenho humildade para pedir para o pai dos meus filhos para ajuda e organização, não tenho o que fazer. Eu lembro de uma aluna, ela foi no presencial 2 na época. E ela falou assim, nossa, Gisele, você tem razão, eu tomei a criação dos meus filhos só para mim, e depois que separou ficou pior, e não sei o quê. Aí eu fui pedir ajuda para ele, sabe o que ele me falou? Eu falei, que eu tomei, que eu peguei tudo para mim, que eu quis resolver tudo sozinha, que eu afastei os meninos dele. Eu falei assim, e ele estava errado? Você não fez isso? Ela, aham. Eu falei, então agora escuta. Já viu aquela, você fala para sua amiga assim, não volta com ex. Aí ela volta. Aí você fala, não volta que vai dar ruim. Aí ela vai e volta. Aí o que você faz na hora? Eu te falei. Eu te disse. Tá vivendo a vida cagada de novo, é matemática. Teve uma pessoa bem próxima que ela começou a enrolar com o cara e ela me perguntando, eu fui decodificando, eu não preciso de bola de cristal, é só você ver o padrão comportamental da pessoa, ela vai te mostrando, mas às vezes você tá apaixonadinho e você não vê. Mas ela estava me perguntando, ela já tinha feito alguns eventos comigo e eu tô falando, vai dar ruim, vai dar ruim. Falei, 3 meses, durou 2. Um que ele morava longe e um que eles foram. Aí teve um dia que ela falou assim, nossa, mas para de jogar na minha cara. Eu falei, não tô dando conta. Porque eu te falei lá atrás, mas você quis ir, então agora eu pago o preço. Ah, filhos. Deixar os filhos mandar na casa. Adultecer as crianças. Nossa, ele é tão rapazinho. Porra, não tira a infância do moleque. Nossa, já é uma mocinha. Não, ela não é uma mocinha. Ele é uma criança. Deixa a criança ser criança. Ficar contando histórias para ela tomar partido. Agora, eu sou meu pai e minha mãe, eu tenho que tomar partido qual do meu pai ou da minha mãe? Escreve assim uma frase muito dolorosa. Essa é muito mesmo. Essa assim, ó, de rasgar. Escreve assim, ó. Quando os pais não se amam, os filhos não procuram o defeito nos pais. Eles procuram em si. Quando você queria que seu filho entendesse que o pai deles era o ó, ou que a mãe era aquilo, a alma da criança não quer saber quem está errado, ele joga a culpa inteira para si. Aí vem as tentativas de suicídio. Olha, eu vou contar uma coisa para você, já que a gente está aqui numa live muito esclarecedora. Todo adolescente rebelde é uma denúncia da desordem do pai e da mãe. Não existe essa merda que nos ensinaram que adolescente é uma fase difícil. Só se não tem ordem. O adolescente que está dando trabalho, você pode olhar pai, mãe biológico, misturou toda a paçoca, está dando um caos e a criança está querendo luz. Ela está gritando, ela está falando assim, pelo amor de Deus, alguém olha para essa merda, que eu não estou dando conta mais. Aí ele vai fumar, vai buscar droga, vai para a rua, não vai ficar no celular o tempo todo, se brincar já está viciado em pornografia, porque não tem ordem. E outra coisa que é quebrar uma regra do jogo é tentar ser perfeito o tempo todo. Eu não posso mostrar para os meus filhos que eu sou fraca, que eu sou vulnerável, que eu erro. Não, eu erro, eu choro, eu tenho raiva. A diferença é que quando eu tenho clareza disso, eu não desconto neles. Porque se tem uma coisa, se tem um serzinho que a gente desconta, é nos filhos. Não pode falar outra coisa que dói, já que a gente tá tão. A gente já tá chegando no finalzinho, né? No começo a gente vai passando mais rápido, depois vai ficando mais leve, aí a gente vai dar uma risada, tá bom? Eu não vou falar essa outra agora, não. Você já tá meio roxinha, depois eu falo. Muito bem. Aqui eu trouxe alguns dos movimentos para trazer clareza e ordem. Hierarquia
no relacionamento pai e mãe. Depois a gente transitou relacionamento de casal, relacionamento de casal, olhamos para dinheiro e sexo. Antes de querer enriquecer, organiza a sua energia sexual. É só olhar na dinâmica da fabricação de seres humanos. A primeira coisa que aconteceu foi a Eva. Veio a Eva, ela engravidou. Depois que veio os desafios que envolveram dinheiro. Então, primeiro é a energia sexual que me deu a vida lá na barriga da minha mãe. Depois que eu nasci, que veio a minha criança, eu curei a minha criança, e aí que eu olho para a energia do dinheiro. E uma coisa, não vai ter como você ordenar a sua energia masculina se você não ordenar a sua energia feminina. Então, lá atrás, olha, Gisele, eu quero olhar para o meu relacionamento, para o meu dinheiro. Antes, a gente vai olhar para pai e mãe. Energia do dinheiro é masculina e vem com as desordens no meu sistema que vem através do meu pai. Energia sexual feminina e as desordens que vieram através da minha mãe. Todo o resto, gente, é consequência dessas sementes que foram plantadas, cresceram frutos desordenados, o resto é consequência, faz sentido? O resto é fruto. Relacionamento, gente, é fruto. Coloca aí para mim se faz sentido. Sua dificuldade financeira é fruto. Os seus filhos doentes ou dando trabalho é fruto. Então, imagina um pezão de goiaba. Os frutos já estão lá, filho, trabalho, dinheiro, gordura, amizade degringolada, marido. E aí, o que a maioria das pessoas fazem? Quer pegar o fruto, pega a goiaba bichada, tira o bicho, lava, depois pega a tampinha e tampa e quer colocar no pé de novo. Quando eu estou com problema de relacionamento, dinheiro, gordura, para emagrecer filho, o problema não está no seu filho, não está no seu marido. Se vocês saírem daqui entendendo isso, eu já estou tão feliz. O problema é que eu tenho que olhar para aquelas sementes que foram plantadas que me geraram esses frutos. Então eu volto para as raízes. Aí eu vou lá ver o que está acontecendo. Aí eu começo a organizar. E aí olha para a tia, que eu vou falar para vocês um milagre que vai acontecer. Um não, muitos, né? O pessoal dos Jecas sabe que não é só, são muitos. Que quando eu vou lá, eu preocupo só comigo, com as minhas raízes. E aí, quando os frutos vão nascer novamente, eles já não são os frutos de antes. Então, de repente, quando você olhar para os seus filhos, eles não têm aquelas desordens e aquelas doenças que eles tinham antes. Porque as sementes que você plantou foram diferentes. Vários, né, Freda? Vários, inúmeros. Muito bem. Agora faz sentido porque as coisas não mudam mesmo tentando de tudo. Não adianta tentar tudo. Não é não é falta de cura. Às vezes vocês já estão vindo aí de outras constelações, de outros trabalhos, outras formações, cura do feminino. E tudo isso vai estar no seu pacote de cura. Mas às vezes não é falta de cura, não é falta de espiritualidade. Talvez você até tenha um relacionamento bem próximo com Deus, ou nas suas outras práticas que você gosta, que você vai lá e se sente Deus, sente a presença de Deus. Às vezes não é isso. Percebe? Tem muita gente espiritualizada que ainda está com a vida degringolada, ainda está passando fome. Então, às vezes não é falta de cura, às vezes não é falta de espiritualidade, não é falta de prática, é falta de ordem. E a ordem começa quando eu entendo essas regras do jogo, que eu trouxe algumas para vocês só para despertar de consciência. E é exatamente isso que eu ensino no Jeca. As regras, a ordem e a estrutura que ninguém te deu. E ninguém me deu, né? Depois, lá na frente, quando nós vamos desenrolando sobre isso, vocês vão entendendo como a nossa cultura brasileira é desordenada. Ninguém nos deu uma estrutura para enriquecer, para ter uma família bacana. O que nós aprendemos desde a origem do Brasil é coisa cagada, tá? Então, hoje na Black do Jeca, você tem a chance que talvez não volte. Como eu disse para vocês, essa é a primeira vez que eu coloco o Jeca na Black. E eu vou trazer para vocês o que vai ter, como vai ser esse trabalho daqui para frente. Para vocês já participarem comigo, aproveitar gente, é muito de graça. Não é porque é o meu treinamento, sabe? Não é porque é minha arrogância. O que nós vamos entregar para vocês
o todo que nós vamos ficar juntos. Essa é a única turma que eu fiz a nossa programação, nós vamos ficar juntos quase 8 meses. E nós vamos trabalhar essas regras para vocês saírem dirigindo esse carro. E além das regras, que vai trazer muita ordem, a gente vai fazer as mentorias de cura. Então, eu trago as regras, como aplicar no dia a dia de forma muito simples, como se posicionar sem medo, como sair dessa bagunça sistêmica, como parar de repetir padrões, como reorganizar sua vida emocional, como construir um casamento leve, como viver em paz. E quando você está em paz e feliz, a prosperidade ela bate na sua porta. Todo o combo, que são 95 aulas gravadas, junto comigo eu entrego para vocês um PDF com vários filmes sistêmicos, que depois que você entende as leis de ordem, você assiste um filme que você assistiu, mas você não assistiu. Você vai ver ele de novo com outra visão. E aí, para você maratonar final de semana, para você se alimentar de ordem, que é o Jecaflix. Também tem a playlist lá do Spotify, que são músicas que todas as músicas têm todos os estilos, tá? Tem rock, tem gospel, tem pagode, tem funk, tem... Só que todas as letras... Funk não tem não, brincadeira. Só que todas as letras são letras que elevam a frequência e vocês vão ter acesso a isso para também ir se alimentando dessa frequência. Depois, vocês vão ter uma programação, vocês vão ter 3 encontros com a minha equipe. Então, vocês vão estudar os módulos. Então, são 95 aulas divididas em 6 módulos. Então, desses 6 módulos é dividido em 3 encontros com a minha equipe, onde vocês vão tirar dúvidas, trazer o que está na sua vida, o que está fácil de colocar em prática, o que não está. 3 encontros. Para depois depois que essas regras do jogo já estão bem familiarizadas, a gente vai para o jogo. Vamos para a prática. E começamos com a mentoria da cura da mãe. Então, vamos entrar nesse feminino que tem relação com a sua energia sexual. Se tiver abuso sexual, a gente dá uma olhada nesse campo. Se tem gente que não consegue emagrecer, tem relação com a amamentação, nos primeiros meses de vida e as desordens que aconteceram lá. Vamos ficar em paz com essa energia feminina. Para depois... a gente faz a dinâmica, é muito chororô, é bem profundo, mas você vai muito confiante. Porque você sabe o que você está fazendo e o que você vai fazer depois. Depois, a gente faz a cura do pai. Vamos trazer esse masculino de volta, confiar nos homens. Se eu quero fazer dinheiro, mas eu não confio nos homens. Não, essa matemática não existe. Eu quero meu filho saudável, mas eu ainda não confio no pai dele. Essa matemática não tem jeito. Então, na cura do masculino Deus é relacional, ele criou o homem e a mulher. Então, ambos têm igual valor e importância, eu só preciso ficar em paz com as minhas dores e deixar o masculino fazer o papel dele. Para que a gente entre na criança interior. A criança é delicinha. Para mim é o melhor de todos. É a hora que eu curo a minha criança, eu pego ela no colo e falo, agora você pode brincar, você pode sorrir, você pode ser criativo, você pode dar risada da Gisele o tempo todo, vai ficar assistindo Gisele só para rir de novo. E a risada é solta, já não tem julgamento, você quer cuidar da sua vida. E aí vem o relacionamento de casal. Agora tem uma criança curada e agora o meu adulto pode resolver problemas. Então eu tive problema de traição, falta de comunicação, falta de sexo, falta de dinheiro, então tá. Agora nós vamos sentar, vamos reorganizar a bagaça e num olho no olho nós vamos decidir. Ou a gente separa ou a gente restaura esse império maravilhoso que é o meu casamento. E eu falo com muito orgulho. Como eu sou uma pessoa divorciada, eu na minha ignorância imensa, eu achava que separação resolvia o problema. E eu achava que os meus alunos, quando viessem para os meus treinamentos e fizessem todo o processo de cura, que eles iam se divorciar. E eu, graças a Deus, eu paguei a minha língua, eu quebrei a minha fuça, com muito orgulho, mas 99% dos meus alunos que chegam falando assim, Gisele, eu vou separar. Eles restauram o casamento, restauram a família, o marido vem pro Jeca, os filhos viram outro. Gente, eu fico, acho que uma aluna que me disse uma vez que ela acabou se separando. O resto, amém. E aí é o seguinte, para os primeiros que entrarem comigo hoje, os 20 primeiros, a gente faz uma mentoria comigo. Como que essa mentoria acontece, Gisele? Depois que a gente faz todo esse processo, muita limpeza, você está no fundo do poço, né, dona Paloma? Está no fundo do poço, está com picha até o nariz. E aí você vai, o que a gente faz no Jeca nesse início? Vai tirando barro, vai jogando mangueira, tipo mangueira na rua, joga mangueira na pessoa, vai tirando aquele barro. Depois que tirou o barro, tirou o grosso, a gente lá no finalzinho faz esse encontro e aí traz a cereja do bolo.
olha, tem um abuso, eu provoquei um aborto, tem umas coisas aqui que são muito fortes que ainda me incomodam. Então, a gente olha para isso, estou sentadinha, né, Vânia? Eu olho para isso e a gente cura isso juntos. Só que para isso vocês têm que ter assistido 80% da plataforma. Gisele, eu comprei, estou entre os 20 primeiros, mas eu não assisti 5% da plataforma. Não vou fazer mentoria com vocês não me irritam? Olha para minha cara aqui. Se você comprou um treinamento como esse, que vale esse conjunto todo separado, no mínimo 30 mil reais. Eu estou trazendo ele no preço de uma Black, a preço, assim, de graça, para mais pessoas entrarem, ter a oportunidade de mais gente ficar em paz. Você assistir 5% e achar que vai fazer uma mentoria comigo? Mas não vale. Eu quero ser curada, eu não quero ser com falação. Vocês vão ver. Toda pessoa que vem com falação, ela não assistiu a plataforma. Pergunta minha equipe aí para você ver. É impressionante. Assistiu todas as aulas, botou ordem no barraco. Não tem falação. Tem. Vamos curar aquela dor que eu ainda carrego. Assistiu 80% da plataforma, os 20 primeiros comigo. Os 30 primeiros têm a cura dos filhos. Então, a cura dos filhos é uma mentoria complementar, porque é muito delicioso você ficar em paz com as merdas que você fez e reverberou nos seus filhos. É delícia, é delícia, é delícia. Você sai da culpa, sabe? Você fica em paz. Então, eu coloquei aqui os 30 primeiros, vai entrar para a cura dos filhos. Se for mais de 30, aí tem que pagar. Tá? Aí tem o valor e vai pagar mais. E os 50 primeiros, a cura a energia do dinheiro. Por quê? Não existe jeca pobre. O jeca, ele é do interior, mas ele não é tonto. Dinheiro precisa estar a seu serviço e não o contrário. Você tem que ter essa leveza de ter o dinheiro suficiente para ter uma boa experiência nesse planeta. Então, os 50 primeiros. Passou de 50, tem que pagar mentoria extra, tá? Então, a equipe já colocou no grupo de vocês. Eu quero o link que eu vou colocar aqui no meu YouTube. O Luiz Vinícius, ou as meninas da equipe, vocês conseguem entrar no meu YouTube e colocar lá no chat. Eu vou dar 20 minutos, né, para o pessoal que está aqui dentro da sala e que está no grupo para ter essa vantagem. Dá uns 20 minutinhos, depois coloca no chat aqui do YouTube, por favor. Outra coisa que aproveitem. O meu curso de comunicação. São 45 aulas gravadas, super divertidas. Tem um módulo de comunicação com filhos, comunicação empresarial e comunicação afrodisíaca para o seu casamento dar uma esquentada e parar com essa bobagem. Ele é R$ 697 e ele está por R$ 197. Aproveita. Se dividir aí em 10 vezes, não dá 20 conto por mês. Então, aproveita para aprender a falar, nas redes sociais, aprender a falar no seu trabalho. Onde você for, na era da comunicação, o povo não sabe falar. Então, aproveita que a comunicação ele é importantíssimo. E olha, o Jeca online, se eu fosse vender tudo isso de forma separada, era R$ 30 mil. A Ana está no Jeca 16. Já vai digitando aí quem está entrando, já vai digitando aí que eu quero fazer festa com meus alunos da Jeca 16, que eu amo vocês. Ó, tem bom. Quando o Jeca está vendendo, ele é 2.997. E ele não tem stand bônus. 2.997 é o valor do Jeca quando ele está sendo vendido lá na plataforma. E só na Black Friday, meu inglês é maravilhoso, quase 70% de desconto. Gente, isso eu nunca vi na minha vida. E, sem arrogância, não tem nenhum outro treinamento em constelação, física quântica, linguagem do corpo, psicossomática, que é tudo isso que vocês vão encontrar no meu treinamento, por R$ 997. Cara, R$ 997. 12 vezes deve dar 90 e pouco. 90 conto. De 90 conto você não compra uma pizza. Você não compra uma pizza. E você vai estar comigo, com a minha equipe, por 8 meses, com todo o suporte para que você tenha essa clareza. Agora sim, o ano de 2006 vai valer a pena. Ana já entrou. Quem mais já entrou? Digita aí que já entrou no 2016. Nós vamos fazer festa. Outra coisa para vocês aproveitarem. O meu e-book. A Paloma. Salve de palma. O meu e-book. O que é o e-book? Simplesmente Jeca. As leis de ordem, que eu tenho as aulas gravadas na plataforma, eu tenho elas transcritas no meu livro. Só que eu só sei escrever comédia, então ele tá divertidinho. Se não tiver, você dá umas risadas assim mesmo, só para me ajudar. Ele é R$ 69,90 e tá por R$ 19,90. Até a galera do presencial que não comprou meu livro lá, que sabe que é 69, ele tá R$19. É o mesmo livro, tá? Só que é o e-book. Então, R$19. Você coloca tudo no mesmo combo, ele vai dar R$1,90 por mês aí no máximo. E aí e ele é de consulta.
A Evelyn entrou! Chega de CB. Outra gente que a gente vai parar de CBC junto. O e-book, ele também é de consulta. Gisele, eu estou perdida em relação à traição, tentativa de suicídio, ou as curiosidades que a gente tem. Né? A Cris está dentro da sala de baixo, turma 16, fodástica. Outra coisa, eu quero fazer transição de carreira, eu gosto desse trabalho que você faz, eu quero ensinar as pessoas dessa forma mais simples a vida, o e-book. Porque ele tem muita curiosidade que a gente, às vezes, não vive no nosso... Mariana Troça! Às vezes, eu não tenho no meu sistema próximo, mas eu quero saber, porque eu sou assim, sou curiosa. E aí, você vai lá no livro, tem esses temas muito fortes. Tentativa de suicídio, assassinato, essas coisas que às vezes tem no seu sistema mais perto, tem coisa que não tem, lá tem. E aí você olha e fala, caçamba, é isso que está por trás disso. Nunca que eu ia pensar nesse negócio. Então, ele também é tipo, ou um dia você acorda e fala assim, eu tô cagada, deixa eu ver uma mensagem aqui. Aí você abre uma página falar de consulta. Então, R$19,90, nunca teve nesse preço também, é para que mais gente... Gente, compra para dar de presente, sabe? Vamos contar para as pessoas que se ela entender isso, às vezes ela tem medo, eu não quero fazer constelação, que eu acho que é coisa de espiritismo. Não tem nada a ver com espiritismo. Mas as pessoas têm medo de mergulhar nas dores. Se ela começar a entender as regras do jogo, ela já não vai ter medo. Olha que gracinha. Então, ó, são os 3 produtos que estão na Black. Jeca Online, de R$ 2.997, pela bagatela de R$ 997, só durante a Black. E quanto mais antes você entrar, mais você vai ter todos esses bônus. O Comunicação, de 697 por 197, que também você vai aprender a falar com seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos de forma decente, você ficar emburrando. E o e-book, que são todas as leis de ordem transcrita nele, para que você faça a consulta e tire as suas curiosidades dos movimentos ocultos, das tretas das pessoas, das suas e das alheias. E a gente vai chegando ao final. Eu já posso divulgar aqui no YouTube? Vou divulgar no YouTube, então. Meus tchutchucos lindos. Quero o e-book também. Pega o e-book. Ele é delicioso, Cris. Não é porque eu já li ele umas 10 vezes. Mas é que eu gosto de coisa divertida. E aí você vai lendo e vai rindo. Tá? Se vocês riram, entrei. Chega de medo. Que coisa mais linda, Trompo Zeca, turma 16. Não tem. A gente perde. Tem mais dúvidas? Vou ficar esse tempinho agora com vocês, tanto para quem está aqui no YouTube quanto quem está no Meet, para tirar dúvida, para conversar com vocês, responder pergunta, que está muito legal. Eu gosto muito das turmas quando montam. A gente tem muito medo, Mayara, do desconhecido. Quando eu começo a entender os movimentos ocultos, o que acontece antes, durante e depois dos porquês, você já não tem mais medo. É Ranelli seu nome? Ranelli, não é? Falei certo? Ou Anelli? Falei certo. A gente tem muito medo por falta de entendimento. Eu tenho medo de falar em público é porque eu tenho medo do julgamento do outro. Quando eu entendo a lei da projeção dos neurônios espelho, que tem aula disso na plataforma, eu não tenho mais medo, a pessoa não está falando de mim, ela está falando dela o tempo todo. Então, o entendimento das regras das leis de ordem tira o medo. E aí, depois, enfrentar as minhas dores fica muito... A Simone super indica o trabalho da Gi. A gente é feliz, né? Merlin, obrigada pela aula, Gi. Como sempre, muito bom. Merlin, você me lembrou de uma coisa. Os alunos que foram Jeca de turmas anteriores, igual a Merlin, que foi aluno da turma 3, da turma 4, naquela época, eu tinha, em média, 50 aulas gravadas. Então, era uma época que você começa com o que você tem e vai fazendo. Eu gravava em casa, já contei essa história com meus alunos. Eu não tinha roupa direito na época. Eu colocava a mesma camisa, eu virava ela do avesso para parecer que era uma outra roupa. Eu gravava no celular mequetrefe, então não tinha qualidade. E eu fui gravando as aulas conforme o projeto foi se montando. Hoje não, hoje ele está 95 aulas totalmente regravadas em estúdio, com áudio bom. Ai, isso é só uma sala de aula para mim. Tá em estúdio, tá legendado, tá divertido, tá com áudio bom, então é outro nível, tá? A gente vai subindo na vida, em nome de Jesus. Sueli Copreu, comunicação, a sala de palmas. E foi da turma 12 do GECA.
Eu acho que turma 12 para cá, 11 para cá, já é os vídeos novos. Antes, não. Vocês tratam de atualizar, porque muita coisa mudou e muita coisa foi acrescentada lá também. Tá bom? E aí, dona Nicole, como é que tá a vida? Já todos, Zeca, a Ana já entrou, já fez festa aqui. Cada aula um aprendizado. E são as aulas muito gostosas mesmo, vocês vão se divertir. Mais perguntas? Quando os pais não se amam, os filhos não procuram defeito nos pais, eles procuram em si. Exatamente. Mas algo... Gente, eu já tirei todas as dúvidas de vocês, então. Então agora a gente só começar os trabalhos, né, no Jeca? Ninguém quer saber nada, ninguém quer perguntar nada. Ninguém quer nem mais nenhuma lapada. As lapadas são amorosas. Tá? Então, beijos. Eu encontro vocês. Eu tenho muita dúvida, mas estou no processo. Boa, Mariana. Então, bem-vindos quem chegou à turma 16. Quem não chegou, vai se organizando aí que ainda dá tempo. E a gente se encontra lá dentro da plataforma, dentro do grupo, dentro do WhatsApp, dentro do Instagram, dentro da vida. Delícia essa turma, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.